Bom dia, clientes e amigos da LTW, tudo bom? Meu nome é Juliano Rinaldo, dia 17 de janeiro, segunda-feira, e esse é mais um Café ao Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre o Ibovespa, vamos falar sobre como nossos investimentos se comportaram na segunda-feira e vamos falar sobre notícias do cenário local e do cenário internacional. Vamos começar falando sobre o Ibovespa, vamos falar a respeito do índice, vamos ver como ele se comportou na sexta-feira. Podemos ver que ele iniciou ali já com uma leve queda até por volta de 11 horas e depois ele teve uma boa alta e uma forte alta, sim, porque ele iniciou ali na casa dos 105 mil pontos e ele fechou o dia com 106.927 pontos. Portanto, ele teve uma alta na sexta-feira, aliás, de 1,33 pontos percentuais. Então ele acumulou na semana 4,10% percentual. Realmente o Ibovespa teve uma excelente performance nessa semana. Já o dólar, ele fechou a R$ 5,51, uma queda de 0,27% só nessa sexta-feira. Agora, analisando melhores e piores desempenhos da sexta-feira, nós vemos aqui Banco Inter com 7,92%, BR Malls com 7,01%, Banco Pan com 6,13%, VEG com 6,04% e B3SA com 5,44%. E entre piores desempenhos, nós temos Localweb com menos 4,11%, Positivo com menos 3,87%, Alpargatas Alpa 4 com menos 3,31%, Lojas Renner com menos 3,19% e CVC com menos 2,01%. Então esses são os melhores e piores desempenhos do Ibovespa na sexta-feira. Vamos a uma breve análise do que aguardamos no cenário hoje. Em uma sessão em que os mercados americanos estão fechados por conta do dia de Martin Luther King Jr., a segunda-feira é marcada por dados da economia chinesa. O gigante asiático teve uma expansão econômica pouco maior do que se previa no quarto trimestre de 2021, de 4% ante projeção do avanço de 3,6%, enquanto o Banco Central do país cortou a taxa de juros de empréstimo de 1 ano em 10 pontos base, para 2,85%. A primeira redução desde abril de 2020. A autoridade monetária também cortou a taxa de 7 dias de recompra e injetou o equivalente a 31 bilhões de dólares no sistema financeiro, refletindo preocupação com os mais recentes sinais de desaceleração da economia chinesa. Com o mercado reagindo mal a mais incertezas no mercado imobiliário do país, os futuros do minério de ferro caem novamente. Por aqui, o destaque da agenda fica o IBC-BR em novembro, considerado uma prévia do PIB. Enquanto isso, os investidores monitoram a paralisação dos servidores amanhã para exigir reajuste salarial. Então vamos entender mais sobre essa questão do cenário internacional. Na China, PBOC corta juros de MLF de 1 ano a 2,85%. Vamos entender de que se trata. As medidas do PBOC refletem uma tentativa de aquecer a economia, que apresenta trajetória de desaceleração. O que é o PBOC? É o Banco Popular da China, é como se fosse o Banco Central deles. O Banco do Povo da China, o PBOC, Banco Central Chinês, reduziu de 2,95% para 2,85% a taxa de empréstimos de médio prazo, MLF, de 1 ano. O corte anunciado nesta segunda-feira, dia 17, é o primeiro desde abril de 2020. O PBOC também reduziu em 0,1 ponto percentual a taxa de juros de contrato de recompra, repôs reversa de
7 dias, de 2,2% para 2,1%. Além disso, o Banco Central chinês injetou uma liquidez de 700 bilhões de yuans, 110,19 bilhões de dólares, via MLF, e de 110 bilhões de yuans, 15,74 bilhões de dólares, por meio das repós reversas. As medidas do PBOC refletem uma tentativa de aquecer a economia, que apresenta trajetória de desaceleração. Em dados também divulgados hoje, o Produto Interno Bruto da China registrou avanço de 8,1% em 2021, mas arrefeceu de 4,9% no terceiro trimestre para 4% no quarto trimestre na comparação anual. Os cortes na taxa de empréstimos de médio prazo e de contratos de recompra reversa sinalizam a determinação de Pequim em estabilizar o crescimento em 2022, já que o gigante asiático enfrenta obstáculos por uma queda no mercado imobiliário, surtos de Covid-19 e um consumo doméstico enfraquecido. Então vamos entender o que essa notícia nos ensina, o que ela nos mostra. O Banco Central está fazendo movimentos para aquecer a economia na China. É um movimento contrário a outras economias do mundo, como por exemplo Estados Unidos, o próprio Brasil, que está elevando taxa de juros para conter a inflação. Na China, eles estão diminuindo a taxa de juros para estimular a economia deles. Por quê? Porque eles querem não segurar mais tanto a inflação como outras economias, mas estimular a economia deles, que sofreu muito com o mercado imobiliário. Nós falamos muito no ano passado sobre Evergrande e outras empresas do setor imobiliário. Também sofreram muito com Covid e o consumo doméstico está enfraquecido. Outra coisa também que afeta o mercado chinês, por incrível que pareça, as Olimpíadas de Inverno. Por exemplo, agora as siderúrgicas estão diminuindo a produção. Por quê? Para ter uma qualidade melhor do ar durante as Olimpíadas de Inverno, eles estão diminuindo a produção dessas siderúrgicas para melhorar a qualidade do ar, para ter uma melhor visibilidade das pessoas que forem na China, ou das transmissões que forem feitas durante a Olimpíada de Inverno, e aí isso reflete também na economia. Então eles fazem isso meio que para equilibrar. Muito bem, agora vamos à notícia do cenário local. Vale retoma gradualmente operações impactadas por chuvas em Minas Gerais. No sistema sudeste, a circulação de trens na estrada de ferro Vitória-Minas foi retomada no trecho Rio-Piracicaba. A Vale informou nesta segunda-feira que retomou de forma parcial e gradual suas operações em Minas Gerais, após serem restabelecidas as condições adequadas de segurança, fim do período de chuvas intensas que atingiram a região. No sistema sudeste, a circulação de trens na estrada de ferro Vitória-Minas foi retomada no trecho Rio-Piracicaba-João Monlevade, permitindo, portanto, a expedição gradual da produção de Brucutu e Mariana, não havendo mais produção da Vale paralisada nesse sistema em decorrência das chuvas. O ramal de BH, responsável pelo transporte de carga geral, encontra-se paralisado, sendo estudadas alternativas logísticas para o retorno definitivo do ramal e para o escoamento da carga geral, enquanto o ramal permanecer paralisado. No Sistema Sul foram liberados alguns acessos rodoviários e viabilizados outros alternativos, permitindo a circulação de empregados terceiros às minas do sistema e, consequentemente, os trabalhos de adequação da infraestrutura das frentes de lavras das minas. Vários trechos da MRS Logística tiveram sua circulação de trens liberados e com previsão de liberação de novos trechos ao longo da semana. Então foram retomados, nos últimos dias e de forma gradual, as usinas de Abóbora, Vargem Grande, Fábrica e Viga, que representam cerca de metade da capacidade atual do Sistema Sul. As demais usinas deverão ser retomadas nos próximos dias, após os trabalhos adicionais de restabelecimento das condições operacionais adequadas e normalização das circulações de trem. Em função das paralisações em Minas Gerais, a Vale estima um impacto de aproximadamente 1,5
metros MT na produção e compra de minério de ferro. A Vale considera o impacto sazonal no período chuvoso em todas as operações e, portanto, reitera sua orientação ao seu guides de produção de minério de ferro para 2022. Então, retomada a produção e escoamento da Vale por conta do período de chuvas que impactou tanto assim Minas Gerais nos últimos dias. Agora vamos falar da atualização na ferramenta Insight. E o que nos chamou a atenção aqui foi esse update na 3R Petróleo. Vamos lá, abrir o update na 3R Petróleo. Aí quando você abre essa ferramenta, muito bem, você olha aqui e aí o que você enxerga? Temos aqui um update de 83,71%. E qual o destaque? A produção dessa empresa, que é atualmente, a 3R informou no dia 12 de janeiro os dados da produção preliminares referente ao mês de dezembro. Então, qual é a ideia? Que você conheça essa empresa, entenda o que ela faz, aonde ela produz, a produção dela, e aí sim, olha que interessante, ó, compra um. E a conclusão, além de gostarmos bastante da estratégia da empresa de produção em Campos Maduros, apenas 4 dos 8 ativos assinados pela 3R já compõem seus resultados, enquanto ela continue capitalizada para dar continuidade ao plano de expansão. Então, incentivamos você a ler e estudar esse relatório da Insight, essa ferramenta maravilhosa que está à sua disposição. Assim, encerramos o nosso Café Mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua companhia, desejando a você uma boa semana, desejando a você bons negócios e bons cafés. Até amanhã. Tchau, tchau.